Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a 8ª aula da matéria de navegação aérea. Nós vamos começar a tratar hoje do tema do triângulo de velocidades. Essa palavra, né, triângulo de velocidades, na verdade, ela se dá pelo fato de que quando a gente analisa as características do voo das aeronaves, em que se trata de velocidade, direção e o efeito do vento sobre o voo, a gente, para que nós possamos compreender melhor, né, o efeito que o vento causa durante a execução do voo, a gente costuma tratar essas grandezas através de vetores, tá? Então a gente vai representar através de grandezas vetoriais. Muito importante que o piloto tenha plena consciência que durante a navegação aérea ocorre um fenômeno muito semelhante ao que ocorre nas navegações marítimas, né? Ao se deslocar sobre um fluido, que é o que ocorre na nossa atmosfera, o movimento desse fluido, ou seja, o vento atuando sobre a aeronave durante o voo, vai provocar desvios na nossa rota, né? O vento incidindo pela esquerda, pela direita, ele provoca o que a gente chama de deriva, portanto, haverá um desvio da rota pretendida. E o piloto, ciente de que isso ocorre, ele deverá então providenciar as devidas correções para que ele possa continuar na rota correta. Outro efeito também que é bastante interessante, né? Quando o vento atua no sentido de reduzir a nossa velocidade, quando ele incide pela proa, ou aumentar a nossa velocidade quando ele incide pela cauda. Normalmente, os ventos que incidem pelas laterais, ele vai ser dividido em duas componentes, uma atuando lateralmente, provocando o efeito de deriva, e uma segunda componente de vento atuando, então, no sentido de aumentar a nossa velocidade ou de reduzi-la, dependendo se ele vem pela proa ou pela cauda, tá? Então o que a gente vai começar a fazer agora é justamente tratar desses efeitos. Nós vamos combinar aí dois vetores, o vetor aeronave com o vetor vento, e vamos com isso então ter um vetor resultante denominado de vetor solo. Vamos começar a trabalhar isso aí? Então vamos lá. Triângulo de velocidades. O primeiro vetor que nós vamos levar em consideração é o chamado vetor vento. É um vetor cuja direção é de onde o vento vem e a intensidade é a velocidade horizontal da massa de ar, representado pela expressão dV/VV. dV/VV significa direção do vento e o VV é a velocidade do vento, tá? Então, dV/VV é a maneira como vocês vão encontrar em todos os exercícios representando o vetor vento. O segundo vetor a ser considerado é a própria aeronave. Nós vamos chamá-lo de vetor aeronave, composto pela direção do eixo longitudinal da aeronave, ou seja, a sua proa, e a intensidade igual à velocidade que a aeronave desenvolve em relação ao próprio ar, que é a nossa velocidade aerodinâmica. Então, pessoal, a extensão do eixo longitudinal da aeronave é o que nós chamamos de proa, tá? Acostume-se com essas classificações aí, nessas nomenclaturas, porque pode ser utilizado tanto o eixo longitudinal como a terminologia proa. Bom, quando o vento atua então sobre uma aeronave, ele gera uma resultante, um terceiro vetor que nós vamos denominar vetor solo. Ele será obtido pela direção da rota e intensidade equivalente à velocidade em relação ao solo, é a nossa VS. Portanto, é o vetor resultante da composição do vetor aeronave e o vento, e representa a trajetória seguida por uma aeronave na superfície da Terra. Então, na verdade, se nós tivermos que considerar aquilo que realmente está acontecendo durante o voo, né, quer dizer, o resultado de toda essa combinação, o que vale para nós é a rota que nós estamos seguindo e qual a velocidade medida em relação ao solo, ou seja, a nossa velocidade absoluta, porque é com base nela que nós vamos estimar posições sobre determinadas localidades e a gente vai também determinar o tempo total de voo, né?